Fala pessoal, tudo certinho? Após a vinheta, aula sobre pirâmides ecológicas. E o que é uma pirâmide ecológica? As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia e de matéria ao longo de uma cadeia alimentar. E elas podem ser de três tipos: a pirâmide numérica, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Eu vou começar te explicando a pirâmide de números. Para isso, olha a imagem. Antes de eu explicar para vocês, vamos nos lembrar de uns conceitos muito importantes dentro de uma cadeia alimentar. Os organismos que fazem fotossíntese ou que fazem quimiossíntese, eles são chamados de produtores e estarão sempre no primeiro nível trófico. Os organismos que se alimentarem dos produtores são chamados de consumidores primários e estão no segundo nível trófico. Quem se alimenta dos consumidores primários são os consumidores secundários e estarão no terceiro nível trófico, e assim por diante. Então vamos lá, pessoal. A pirâmide de números, ou também conhecida como pirâmide numérica, indica o número de indivíduos em cada um dos níveis tróficos. Aqui, por exemplo, 5.000 plantas servem de alimento para 300 caracóis, que servirão de alimento para 5 tordos, que por sua vez servirão de alimento para um gavião. Então repara, é somente números em cada um dos níveis tróficos. Mas muita atenção, essa pirâmide de número, ela pode ser invertida. Quando a gente fala que a pirâmide é invertida, é porque ela não tem o formato de ser maior na base e vai gradativamente afinando até chegar no topo. Fica ligado neste outro exemplo. Uma árvore serve de alimento para 500 insetos, no caso um besouro, que servirá de alimento para 10 pica-paus. Ou seja, ela começa fininha, dá aquela esticada e depois afina novamente. Mais um exemplo. 1.000 plantas de grama, 1.000 gramas, servirão de alimento para apenas um coelho. Só que esse coelho está cheio de pulgas. Tem 300 pulgas em cima desse coelho sugando o sangue dele. Então essa pirâmide acaba tendo este formato. Vamos para mais uma pirâmide, agora a pirâmide de biomassa. As pirâmides de biomassa indicam a massa corpórea em cada um dos níveis tróficos. Essa massa corpórea geralmente é medida como uma massa seca. Os ecologistas, portanto, quando vão fazer o exame, quando vão fazer uma análise de biomassa dentro de um nível trófico, eles pegam uma área, por exemplo, 1 metro quadrado. Eles recolhem todas as plantas que tem naquele metro quadrado e levam para uma estufa. Essa estufa, durante muito tempo, ela vai evaporando toda a água. Ou seja, essas plantas ficam secas e aí eles conseguem medir verdadeiramente a biomassa daquele nível trófico. Geralmente, essa massa seca é medida como gramas por metro quadrado ou quilogramas por metro quadrado. Aqui eu estou dando um exemplo e é num ambiente terrestre. Os produtores, ou seja, umas gramíneas que está naquele metro quadrado, eles recolheram, secaram e viram que tem 470 gramas naquele metro quadrado. O próximo nível trófico, os herbívoros no caso, será de apenas 0,6 gramas por metro quadrado e os carnívoros 0,1 gramas por metro quadrado. Então repara que essa pirâmide tem o formato típico, mas as pirâmides de biomassa também podem ser invertidas. Mas te liga, pirâmide de biomassa ela só é invertida em ambientes aquáticos. Olha esse exemplo. Nos oceanos ou nos lagos podem ter algumas algas chamadas de fitoplânctons. Essas algas fazem fotossíntese e, portanto, elas são produtoras. Agora te liga, tem menos fitoplâncton em questão de biomassa quanto o zooplâncton, ou seja, a biomassa dos consumidores primários será maior do que o dos produtores. E aí você deve estar se perguntando, como é que isso é possível? Tem uma explicação muito simples. Os fitoplânctons, eles têm uma reprodução muito rápida. Então, embora eles tenham uma menor quantidade de biomassa, eles estão sempre se procriando. Ou seja, eles são predados, eles são comidos e em seguida, aqueles poucos que sobram, eles conseguem sempre resistir porque eles estão sempre se multiplicando rapidamente.
Te liga, pirâmide de biomassa invertida é só para esse exemplo nos ambientes aquáticos. E a última pirâmide é a pirâmide de energia. Para mim, a mais importante e a que é mais comum nos vestibulares e também aí que teu professor poderá te cobrar no ensino médio ou até mesmo, por que não, no teu curso de graduação. Então fica com muita atenção nessa imagem. Primeiro, a pirâmide de energia indica a quantidade de energia armazenada em cada um dos níveis tróficos. Lembra quando você estudou em ecologia que a energia dentro de um ecossistema ela é sempre unidirecional. Não tem como a gente reciclar a energia. E, consequentemente, a pirâmide de energia não existe na forma invertida. Lembre-se das leis da termodinâmica. Primeiro, energia pode ser transformada, jamais criada ou destruída. Segundo, no processo de transformação de energia, existe liberação dessa energia em forma de calor. A quantidade de energia dentro de um nível trófico ela é medida por uma quantidade num espaço durante um período. Então, geralmente, pode vir essa medida como gramas por metro quadrado durante um ano, ou quilogramas por metro quadrado durante um ano, ou ainda, o que é mais utilizado, quilocalorias por metro quadrado durante um ano. Aqui neste exemplo, as plantas que são produtoras, a cada 1 milhão de quilocalorias por metro quadrado por ano de energia que chega do Sol, apenas 10 mil ela consegue armazenar. Agora lembre-se, gente, as próprias plantas elas têm que ter energia para crescer, muito dessa energia fica armazenada nas substâncias de reserva da planta. Mas a grande parte dessa energia as plantas utilizam para sobreviver durante a respiração celular, por exemplo. Então aqui você tem que se ligar num conceito muito importante, que é o ppb e o ppl. O ppb é a produtividade primária bruta. Toda a energia que a planta recebe, que a planta consegue utilizar. Agora, o ppl é a produtividade primária líquida. É aquela energia que ela recebe menos o que ela utiliza durante a respiração celular, durante a produção de energia para ela. E, portanto, a produtividade primária líquida é o que fica nas plantas disponível para o próximo nível trófico. Neste exemplo, no segundo nível trófico, existe apenas 1000 quilocalorias a cada metro quadrado por ano. No terceiro nível trófico, 100 quilocalorias e no quarto nível trófico, apenas 10 quilocalorias. É por isso que geralmente existem muito menos herbívoros do que plantas que eles se alimentam. Imagina, se para cada gramínea existissem 2 vacas, não ia ter alimento, não ia ter energia disponível o suficiente para essas 2 vacas. Então te liga, esse fluxo de energia é sempre unidirecional e a energia que chega para a cadeia alimentar, ela vem sempre do Sol. Portanto, cabe uma grande reflexão. Seja o pão que você come, o alface, o arroz ou até mesmo aquela picanha, toda essa energia que está armazenada neste alimento veio, em última análise, do Sol. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Um assunto muito simples, porém muito importante. Fica aqui, gente, meu grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.